e eu queria agradecer a presença de todos uma vez mais e fazer um agradecimento especial ao professor Júlio Pastor pela sua disponibilidade e pela sua generosidade em compartilhar connosco esta apresentação, que tenho a certeza será muitíssimo interessante. O professor Júlio Pastor é professor adjunto da Universidade de Brasília, nas áreas de paisagismo, arborização urbana e jardinagem, formado em agronomia pela Universidade Federal de Goiás, mestre em paisagismo pela Universidade de Florença e doutor em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo. Tem desenvolvido pesquisa na área da filosofia da paisagem e teoria do paisagismo, assim como no uso das plantas nativas do cerrado e jardins naturalistas. Eu tive a sorte de há alguns anos me cruzar com o professor Júlio Pastor aqui por Lisboa, numa das suas deambulações. Mantivemos algum contacto e anos depois fui convidado para participar numa iniciativa organizada pelo professor aí em Brasília e com excursões à Chapada dos Veadeiros, que é um momento que guardo muito próximo do meu coração, porque me abriu o mundo do cerrado brasileiro e pelo qual fiquei absolutamente fascinado. De maneira que agradeço a oportunidade que tive de participar nessa iniciativa e agradeço também a possibilidade de rever quer o professor Júlio, quer as plantas que de certo nos vai mostrar hoje na sua apresentação e que tenho a certeza que estão em floração de grande primor aí pelo Jardim de Sequeiro da Universidade de Brasília. E vamos gostar muito, de certeza, de conhecer esse jardim. Júlio, muito obrigado. A palavra é sua. Obrigado, Pedro, pela gentileza da apresentação. Para mim é um prazer enorme falar para o seu público, para você. Eu vi várias pessoas conhecidas aqui, vários colegas professores estão nessa chamada. Eu fiz questão de convidar todos, porque para mim essa é uma oportunidade, né, de levar essa experiência que eu acho que é diferente, em muitos sentidos, do que a gente faz geralmente no paisagismo. Eu tenho um gosto especial de falar para a Universidade de Lisboa dentro de um curso de paisagismo. É uma coisa que eu espero que a gente venha a ter no Brasil no futuro, nas nossas universidades de maneira mais difusa, né? A gente tem pouco isso ainda. E posso compartilhar minha tela para começar? Sim, com certeza. Tá bom. Deixa eu conseguir aqui. Palestra dos Jardins da UNB. Pessoal, vocês estão vendo minha tela? Sim, já estamos a ver. Tem como sumir com esse negócio aqui? Eu não sou muito íntimo do Zoom. Sumir com essa coisa aqui em cima, com essa barra, será? Eu penso que tem que colocar em modo de apresentação. Tá. Então vamos ver. Sim. Melhorou? Bom, ainda tem aquela barra lá em cima, né? Talvez ela vai estragar um pouco as fotos. Nós em princípio, não vemos a barra que o Júlio vê. A não? barra deve ser a tela dos diversos participantes. Tá, maravilha, então. Tá, jóia. Pessoal, eu vou pedir para todo mundo, se puder desligar o microfone, não, pode interferir na fala, não tem problema, mas se for nesse caso, liga o microfone na hora que quiser falar alguma coisa para evitar interferência. Então, esse é o cartaz que a gente tem, né, da fala. Eu acho importante começar falando que este projeto ele tem relação com as minhas atividades na UNB de um modo amplo, não só como professor, né? Eu faço na parte acadêmica, eu dou as disciplinas de paisagismo, arborização urbana e jardinagem. Na parte de pesquisa, uma das minhas linhas de maior interesse é com paisagismo cerrado, mas eu tenho uma atuação também na parte de serviços da universidade, que é na coordenação de parques e jardins da UNB. É uma coordenação da prefeitura da UNB, que cuida, né, de toda a parte de paisagismo, ou seja, projeto, gestão das áreas verdes da universidade. Eu vou tentar trazer
o caso do Jardim de Sequeiro como um caso que é fruto de um projeto de extensão que apresentamos em 2018, ele entrou em vigor em 2019, foi justamente na época que eu entrei como coordenador nessa parte de serviços. E aí eu fui reler o projeto de extensão agora para preparar para essa fala, e achei bastante interessante, né? Porque às vezes a gente escreve as coisas e continua atuando, né? E trabalhando dia após dia, e quando retoma o que escreveu no projeto lá atrás, às vezes tem a satisfação de ver que está se cumprindo, né? O que se projetou. Então, nesse projeto de extensão que se chama Museu das Flores, está lá o objetivo: propiciar sinergias entre a parte de serviços da Prefeitura do campus e os interesses acadêmicos da UNB. E tem uma pequena introdução que fala, olha, apesar da Prefeitura ser um centro de serviços fundamental para o funcionamento da universidade, raras vezes os processos acadêmicos de ensino, pesquisa e extensão se envolvem em suas atividades. Na área de parques e jardins, a interação entre prefeitura e academia pode ser exemplarmente promissora, com potencial de contribuir para a economia e qualidade de serviços, assim como para o ensino, pesquisa e extensão da universidade na área de paisagismo, respondendo à demanda crescente por mais qualidade de áreas verdes, descampo e contato com a natureza, assim como de sustentabilidade e racionalidade no uso e reuso de água. Então, esse, mais ou menos, é a proposta, né, com a qual se criou o projeto Museu das Flores e que orienta a minha atuação na coordenação de paisagismo, de parques e jardins. Os objetivos específicos desse projeto eram requalificar o viveiro como viveiro escola e jardim de matrizeiras aberto à visitação. A gente tem feito isso desde então e é uma satisfação ver o viveiro como ele está hoje, está bastante interessante, com jardins temáticos. Essa foto aí de cima é durante uma aula de jardinagem, os alunos envolvidos, né, no nosso canteiro de medicinais e aromáticas, que a atividade da CPJ e do Museu das Flores desse suporte para aulas da futura disciplina de jardinagem, que depois ela foi efetivamente criada e já está no 2ª ou 3ª edição. Ampliar a paleta de plantas utilizadas no paisagismo da UNB, e a gente, de fato, tem conseguido fazer isso a partir do Jardim de Matriceiras e também com as plantas nativas do Cerrado, como eu vou falar a seguir. Melhoria dos serviços de jardinagem e produção de mudas, com treinamento das equipes de jardinagem contratadas pela UNB. Apesar da gente não ter eventos de treinamento específico da equipe de jardineiros da UNB, eu tenho trabalhado junto com eles, tenho aprendido com eles, né, a maneira de trabalhar que eles desenvolveram ao longo de vários anos. A gente tem quadros maravilhosos de jardineiros lá que trabalham na universidade há muitos anos, há décadas, mas também tem podido contribuir para renovar um pouco as técnicas, né, que se usam na universidade. Pesquisa com espécies nativas do Cerrado e a aplicação dessas espécies em jardins na própria UNB, é disso que eu venho falar aqui. Temos outras iniciativas também com plantas do Cerrado na UNB, bastante interessantes, acho que a universidade está se destacando nessa área. Uma parceira minha nesse campo de pesquisa com um paisagismo referenciado do Cerrado é a Mariana Siqueira, que se encontra ao meu lado ali na imagem de baixo. Ela é criadora do projeto Jardins de Cerrado, tem tido uma atuação brilhante aqui em Brasília, com já expressão nacional. E, né, atividades de extensão e divulgação voltadas a profissionais e instituições de ensino. Eu acho que essa fala se enquadra nessa parte de divulgação, né, das atividades da UNB. Então, acho interessante que o projeto, né, um projeto feito na extensão da UNB, implantado pela área de serviços, possa merecer a atenção do centro, por exemplo, como a Universidade de Lisboa. Acho que isso é um motivo de orgulho para a gente. Então, esclarecendo que esse é um projeto que o jardim que eu venho apresentar para vocês hoje, ele é fruto de um projeto de extensão que tem sede dupla, tanto na Faculdade de Agronomia e Veterinária, quanto na Prefeitura do campus. E eu quero ressaltar que estar na Prefeitura do campus tem sido excelente para as nossas atividades acadêmicas, e nós temos contado com o apoio da gestão do Valdeci Reis, que é o prefeito da UNB, que tem nos apoiado em várias ações, inclusive no Jardim de Sequeiro, que é o que eu venho apresentar hoje. Tá aí um resuminho, né, da ideia que eu queria passar, né, de como o Jardim de Sequeiro, como
como trabalho, né, como exemplo de ação, ele mobilizou, né, no nosso caso, os campos de ensino, pesquisa, extensão e serviços, né, que a gente trabalhou o diagnóstico do Instituto Central de Ciências nas disciplinas, né, de paisagismo. A gente usa das pesquisas com paisagismo cerrado, usa da minha atuação na CPJ, né, dentro do viveiro, dentro do serviço de jardinagem, e ocorre dentro, né, da extensão através do projeto Museu das Flores. Para começar a fala, tenho que esclarecer que esse é um jardim bem particular. Ele responde a uma série de condições, tanto do local quanto da área de serviços e das nossas condições de implantação. Então, ele é um jardim que se diferencia do que eu tenho visto, né, por aí. É um jardim temporário, sobre laje e não irrigado, numa região onde a gente tem 6 meses de pouca chuva, né, ou quase nenhuma chuva durante o ano. A gente está no Cerrado, a gente tem praticamente 2 estações no ano, né, uma estação chuvosa e outra sem chuva. A gente não tem um inverno frio, a gente não tem essas outras coisas dos países de clima temperado. Então, você fazer um jardim sobre laje significa que as plantas não têm como aprofundarem as raízes, se esse jardim não é irrigado, elas vão morrer, né? Então, por isso a gente bolou um jardim temporário. Ele pode ser reimplantado a cada estação. Ele é um jardim naturalista na composição e nas técnicas de implantação, de inspiração naturalista, vou tentar passar isso mais para frente. Ele é um jardim cuja paleta de plantas ela mistura espécies nativas do cerrado, que ainda são raras de se ver no paisagismo, as gramíneas em específico, e flores anuais, né, flores de ciclo curto que pudessem florescer na mesma estação. E ele é um jardim de semeadura direta, né? A área do ICC, a área onde ele foi implantado é muito grande, são mais de 5.000 metros só da área que a gente semeou. O jardim, como um todo, passa de 10.000 metros de jardim sobre laje. Eu imagino que deve ser o maior jardim sobre laje do Brasil, não sei. Mas a área que a gente ocupou, que é o vão central, tem mais de 5.000 metros. Então, a produção de mudas seria impossível, ainda mais se tratando de mudas de um jardim temporário, talvez não valesse a pena, né? A gente não tem a disponibilidade de tanto serviço assim para produzir mudas. Então, foi um jardim feito por semeadura direta, o que exige uma técnica toda particular de implantação. Vou começar falando de alguns temas que podem ser pode ser de interesse para quem está acompanhando a palestra, né, as referências do trabalho, que é, por exemplo, os jardins naturalistas, né? Eu falei, esse é um jardim de inspiração naturalista, né? Bom, o termo paisagismo naturalista, ele tem sido amplamente utilizado, cada vez mais nos últimos anos, e com significados muito diversos. Então, para trazer uma orientação do que a gente quer dizer quando está falando de jardim naturalista, eu trouxe 2 aqui autores, um é o Noel Kingsburg, se não me engano ele está morando em Portugal, né, Pedro? É seu amigo aí, tem um trabalho excelente na área de paisagismo, e ele coloca, as possibilidades de expressão dos jardins, né, em 2 eixos. E um eixo relativo às plantas, né? Ele que vai das exóticas às nativas. No outro eixo, relativo a uma intervenção mais voltada a emular a natureza, e outra mais voltada à composição formal. E aí, dentro desses 2 eixos, ele distribui os jardins como convencionais, new perennial, que como ele definiu os jardins do Piet Oudolf, Wildflower Gardens e restauração ambiental, já no extremo onde a restauração dos serviços ambientais quase que toma a frente, né, dos interesses mais propriamente paisagísticos. Então, para falar do que é as plantas, né, do eixo das plantas, que vai das nativas até aquelas híbridas mais transformadas, né? Então, você pode ter uma postura rígida, né, de usar apenas espécies nativas, você pode usar espécies que não são nativas do local, mas elas são tais como elas ocorrem na natureza. Você pode usar espécies que já foram alteradas, mas que mantêm, né, as proporções das espécies selvagens, ou você pode usar cultivares altamente transformadas. Essas 2 fotos de Zinnia, acho que exemplificam bem, né? O que é você usar uma espécie que vem da natureza e uma espécie que foi completamente, né,
parte do que na agronomia se chama melhoramento vegetal. No eixo arte e natureza, ele fala que são 3, né, os caminhos para a gente perceber que afetam, né, o jardim nesse eixo. Um é a diversidade de espécies. Quanto mais diversidade de espécies, você está mais próximo de um paisagismo mais acentuadamente ecológico. No outro, você tem a associação entre espécies, ou seja, você plantar as espécies isoladas ou em associação íntima com outras. Por exemplo, uma semeadura em plantio misto. E a dinamicidade, ou seja, quanto esse jardim se altera ao longo da estação e ao longo do ano. Se o jardim ele mantém sempre a mesma cara, o Noel Kingsbury ele considera que o jardim está mais próximo da arte. Se o jardim permite que ele vá se alterando com a estação e com os anos, que as plantas se ressemeiem, que mudem de lugar, então esse é um jardim que conserva, que traz maior dinamicidade na composição. Então a gente começa aí a colocar a fundamentação, né, do que está em jogo quando a gente fala de um jardim naturalista. É um jardim mais dinâmico, com mais associação entre espécies, com maior diversidade de espécies. Outro autor que eu achei interessante trazer, porque ele fala dessas correntes que sustentam, né, o jardim naturalista, é o Nigel Dunnett, professor lá da Inglaterra, da Universidade de Sheffield, tem um trabalho tanto como professor, pesquisador, também como designer, mais do que reconhecido, e ele encontra três tendências, né, que estão em jogo quando se fala de jardins naturalistas. É a tendência impressionista, modernista e tecnocrática, que eu vou traduzir aqui como ecológica. Eu entendo que essas 3 tendências, elas sempre estão em todos os jardins. Algumas vieses delas se tornam proeminentes, né, dependendo do paisagista, dependendo do caso, do contexto. Então, quando ele fala da tendência impressionista, ele fala assim que são jardins onde se acentua o enfoque artístico, né, da composição clássica de cores, a seleção das espécies é feita por meio das cores, o método principal é de associação de plantas, né, plantas colocadas próximas umas às outras, e o principal modo de composição é por blocos ou pequenos agrupamentos, ou seja, conjuntos de plantas da mesma espécie plantadas juntas, sem que elas estejam realmente misturadas uma dentro das outras. Então, ele cita o paisagista Tom Stewart como um caso, né, de um paisagismo naturalista marcadamente impressionista, né? Tá aqui o mesmo jardim, né, do Tom Stewart, outra vista. Dá para ver todo o trabalho, né, cuidadoso com as cores. Isso é uma característica clássica, né, dos jardins ingleses, esse cuidado com as cores. Isso tem origens, né, que foram retratadas na pintura impressionista, que até que eles chamam o jardim assim. Tá em jogo algo de uma rusticidade, algo de uma vida rural, que seria o maior entrave para que esses jardins bem se coloquem no mundo contemporâneo, né? Algo que esses jardins deveriam deixar para trás, né? E reter o que deles pode sobreviver hoje, para que eles tenham expressão, né, na contemporaneidade. Ele cita o trabalho da Gertrude Jekyll como um exemplo inescapável, ainda que muito diferente do que se procura hoje no paisagismo naturalista, porque, no caso dela, ele diz que o jardim seguia uma composição muito rígida, com pouca dinamicidade, na verdade, né? Mas, relembrando, ele mesmo coloca que mesmo a Gertrude Jekyll se inspirava nas formações naturais, então é claro que não é só rigidez que havia nessa época, no começo do século XX, mas também uma relação com a natureza, né? Com a estética do natural. Da linha modernista, né, que está também sustentando os jardins naturalistas, coloca que, nesse caso, a vegetação mais delicada, herbácea, conjunto de plantas utilizadas, ele está contraposto, geralmente com estruturas abstratas, né? Método principal de associação, método principal de plantio é a associação, ou seja, o plantio em pequenos blocos, mas também o plantio misto, geralmente por semeadura direta.
Seleção de espécies feitas mais pela forma, ou seja, pela arquitetura da planta, a estrutura que a planta tem, e a composição em pequenos agrupamentos e interações complexas. Então, o trabalho do Pitt Woodruff é um bom exemplo disso, né? Muitas vezes colocados em situações extremamente urbanizadas, contra uma arquitetura marcadamente, né, modernosa. E mesmo as linhas do jardim dele, a gente observa, né, uma estrutura mais abstrata. Apesar da composição ser muito rica, aqui tem 2 estilos de composição, ó, em associação ou interação complexa, que é essa composição aqui com plantinha matriz. Mesmo mesmo o jardim tendo um desenho, a princípio, né, bastante rico, mas você pode colher as regras e as lógicas abstratas dele. Aqui outro exemplo de um jardim do Pitt Woodruff, do Uri Garden. A gente vê, gente, em todos esses jardins que a gente vai passando, o uso de plantas herbáceas, de plantas bulbosas, né? Sem as estruturas muito marcadas de vegetação arbustiva ou vegetação arbórea, né? São jardins, geralmente, que fazem uso dessas plantas baixas justamente porque elas têm mais dinamicidade ao longo da estação. Muitas delas chegam a perder toda a parte aérea, né, no inverno, que é a Highline, também do Pitt Woodruff. E é interessante, isso daqui vale para o nosso caso também, que o Pitt Woodruff foi um dos maiores defensores de que o jardim devesse ser apreciado também durante o outono, né, onde a tradição, durante o outono e inverno, né, onde a tradição dos jardins europeus significaria cortar o jardim baixo, né, no final do verão, no começo do outono, depois esperar ele brotar na primavera. E esse paisagista, né, trouxe a possibilidade de você apreciar, né? Foi um dos maiores divulgadores, né, dessa possibilidade de você apreciar o jardim, as composições de cores, de marrons diferentes, de palhas e metálicos durante o período invernal. Então, isso aí para a gente também é interessante, numa escala ampla, para falar do cerrado, né? Que a gente pode desenvolver essa relação de interesse pelo cerrado, mesmo quando ele está seco, faz parte do andamento das estações. Outro jardim dele. E o enfoque tecnocrata seria um enfoque mais cientificista, né, onde estão em jogo muitos estudos que usam a metodologia da ecologia de interação entre as espécies. O plantio geralmente é misto, né, com as espécies implantadas por semeadura direta, seleção de espécies de acordo com o papel ecológico que elas vão desenvolver no jardim, né, algumas vão florescer mais no começo da estação, outras no fim, umas vão sombrear o solo para que as outras possam vir, porque estando plantadas de maneira mista, elas estão em relação muito íntima com as outras, né? Elas não têm o lugarzinho delas separado no jardim onde só elas vão crescer mais. O interessante desse plantio misto é que ele permite a sucessão dinâmica, né? As primeiras espécies florescem, as outras vêm pelo meio delas e florescem depois. Então, é um tipo de plantio também com muito potencial para o paisagismo. Composição, interações complexas e plantios em camadas, ou seja, você tem diferentes composições que são sobrepostas e vão florescendo umas depois das outras. Esse aqui acho que é um dos trabalhos mais reconhecidos deles, dos 2 professores, James Hitchman e Nigel Dunnett, o London Olympic Park. Ele foi implantado por semeadura direta, né? Então, um ótimo exemplo desse tipo de paisagismo. Também no grande arco dos naturalistas, né? Então, você tem os mais impressionistas, mais modernistas e esses mais ecológicos. Ok, eu tive a oportunidade de visitá-lo, visitar o professor James Hitchman. Meu mestrado foi foi o uso da técnica dele, né, na Itália, usando plantas autóctones para fazer paisagismo de umas áreas públicas. Tá aí a área que a gente fez, era um parque que estava em instalação, essa área central aqui da imagem de baixo está toda semeada. Aqui em cima os projetos com as diferentes manchas, né, de acordo com as alturas que as flores iam atingir. Aqui há algumas das espécies selecionadas. E aí eu corto para falar que é o que a Mariana Siqueira tem trazido muito no trabalho dela. Também nós partilhamos desse interesse, que é da possibilidade incrível de uso
das estratégias, das técnicas que estão sendo desenvolvidas no paisagismo naturalista para o cerrado, né? Porque aqui a gente tem uma vegetação savânica, baixa, com predomínio, né, de gramíneas no estrato rasteiro, e com esse andar das estações muito marcado. Então, se a gente souber usar essas estratégias, pode ser uma grande ferramenta para fazer jardins que melhor se referenciem pela nossa paisagem natural, né? Daqui, outra referência nessa área, a Amália Robredo, que é uma paisagista uruguaia, argentina, mas que mora no Uruguai hoje, desenvolve um trabalho incrível com a vegetação lá do sul. Aqui, acho que a Tereza está com a gente aqui, né? Na palestra. A gente visitando uma área de recuperação ambiental. Isso é uma recuperação feita por semeadura direta na Chapada dos Veadeiros, e essas estratégias que estão sendo desenvolvidas dentro da recuperação ambiental, inclusive as sementes que estão, onde se está se estruturando cadeias de coleta e comercialização de sementes, que a princípio são voltadas para a recuperação ambiental, nós do paisagismo podemos, né, aproveitar disso e ajudar nesse movimento, porque nós temos muito que aprender com eles, quem sabe um paisagismo que seja também possível, né, de ajudar na recuperação ambiental. Algumas pessoas aventaram alguns termos, como recuperação paisagística, né, uma recuperação ambiental que, fazendo uso, melhor uso, né, do ponto de vista compositivo, voltado para a fruição, para a estética das misturas de sementes, pode extrair partido, né, pode extrair composição das plantas que vão ser semeadas para a recuperação ambiental. Esse praticamente foi o que eu fiz no meu mestrado, foi usar áreas que o governo da Toscana semeava mistura de plantas para conter, né, para fazer recuperação ambiental das bacias, das caixas de bacia hidrográfica deles, das caixas de expansão, que tinham se transformado em parques públicos. Era falar assim, olha, já que a gente está semeando para fazer recuperação ambiental aqui, vamos semear de uma determinada maneira para que fique também de interesse paisagístico. Então, esse trabalho envolve essa relação próxima com o pessoal da recuperação ambiental, o professor Isabel Schmidt, o Alexandre Sampaio e tantos outros aqui de Brasília que têm feito um trabalho premiado nessa área, muito reconhecido. A gente faz também as nossas próprias andanças e desenvolve o nosso próprio conhecimento, né? Prospecção de espécies, inclusive, assim, uma nova maneira de olhar para essas espécies, né? O olhar próprio de dentro do paisagismo. Então, uma das coisas que a gente acha importante é o que ficou nesse texto aqui, que ainda está em publicação. Para o paisagismo interessado na beleza do cerrado, não basta o conhecimento botânico acumulado nos herbários ou nas bibliotecas. Não que ele não seja para a gente fundamental. Mas a busca dentro do paisagismo passa necessariamente pela experiência direta em expedições que permitam enriquecer o entendimento e olhar quanto às formações naturais, suas razões ecológicas e estéticas. Então, daqui algumas imagens desse tipo de expedição. Esse é um botânico excelente aqui de Brasília, João Bringel, que tem participado disso. Coleta de sementes, identificação das espécies, e daí a gente passa para experimentos, como esse que foi implantado no Instituto de Biologia da UNB, comparando semeadura direta com plantio por mudas, em que as duas técnicas, né, sendo utilizadas. Aqui o resultado do experimento depois de um ano, né, na estação da chuva e na estação da seca, né, as duas aparências bem distintas, com um mês apenas de diferença, um mês ou um mês e pouco. A gente tem feito experimentos, são alguns, esse é um deles, talvez o mais importante, mas também jardins, que também são jardins experimentais, onde a gente explora as técnicas de implantação, as técnicas compositivas. Aqui em Brasília, a gente fez uma rotatória, né, que é tema de um documentário sobre o trabalho da Mariana Siqueira, chama-se Jardim Piloto, feito com a participação da Amália Robredo. Então, está aqui o esquema de plantio, né, são manchas onde as gramíneas servem de base, e aí no meio vieram plantadas as flores. São esses pontinhos aqui, ó, esparramados no meio das gramíneas. Essa rotatória já foi capinada 2 vezes, arrancaram todas as plantas que não fossem as gramíneas dela, achando que era mato. Daí já fica claro, né, a dificuldade de
levar uma nova estética, né, para as áreas públicas, né, onde as pessoas estão acostumadas com as plantas tradicionais, o visual tradicional. Daqui as plantas que foram arrancadas da rotatória. Essa daqui é a cresta exuca, essa daqui é uma foto dela em ambiente natural. O chuveirinho, que é o Pepalanthus chiquitensis, aquele em ambiente natural, quando ele foi arrancado da rotatória, ele já estava emitindo as flores. Então, dá para ter uma ideia, né, do caminho que tem que percorrer, que é um caminho cultural, de linguagem, de entendimento da sociedade, né? O que está sendo feito. Está aqui, ó, a rotatória com predomínio das gramíneas e ainda várias outras flores no meio, antes delas serem capinadas pela primeira vez. A gente replantou, elas foram capinadas de novo. Aqui meus 2 filhotes aqui já embrenhados no meio da campina, né, que virou a rotatória. Então, pessoal, acho que essa é a base, o contexto, para entender onde se insere o Jardim de Sequeiro, né? Tanto do meu trabalho dentro da universidade, na parte de serviços, quanto nos meus interesses de pesquisa que estão por trás, né, desse jardim. Eu falei que ele foi feito dentro de um projeto de extensão que se chama Museu das Flores. Estão aí os participantes, né, que conceberam o projeto comigo e participaram desde do desenho até a implantação. Marcela Peixe, Madison Reis, Desirê Salvatore, Mayla Salles, Marina Franco, Isabela Álvares, Jéssica Souza e Helena Câmara. Tem biólogos, agrônomos, arquitetos, alguns trabalhando já profissionalmente com paisagismo, outros não. O Madison é servidor lá da prefeitura comigo. Então, um grupo bem variado, e conhecimento foi importante, assim, essa variedade de conhecimentos e qualidades, né, que eles trouxeram para o trabalho. Jardim de Sequeiro, gente, para quem não conhece a UNB, há um prédio na UNB, que é o prédio central, projetado pelo Oscar Niemeyer e pelo Lelé, no início de Brasília, nos primeiros anos de Brasília, é um marco da arquitetura moderna. Brasileiro, pá, não é um edifício de 750 metros de comprimento, Pois não, com Pedro. 2... Gente, tem alguém com... Não, porque isto na realidade é um clima, é completamente diferente. Pedro, será que consegue mutar quem está aí? Porque às vezes a pessoa não ouve gente pedindo. Mas, enfim, gente, olha, o edifício tem 750 metros de comprimento. Ele tem um subterrâneo, um térreo e um mezanino. Quem anda aqui pelo meio está andando sobre um jardim, sobre a laje, né, do subterrâneo. Tem esses 2 pergolados aqui, que deveriam, no projeto original, me parece, serem unidos, depois nunca foram, e ficou um vão aberto aqui no centro, entre os 2 edifícios. Aqui são 2 entradas, entrada sul e entrada norte. Está aqui o edifício sendo construído, né, as pérgolas dos 2 lados, né, essas pérgolas aqui, ó, que dão para salas de aula e protegem um corredor que passa aqui, onde as pessoas circulam, né, nesses corredores embaixo das pérgolas. Eles ficam aqui, ó, para os lados desses pilares. E aqui no meio está a caixa, né, de laje. Aqui depois foi enchido com terra e um jardim foi plantado aqui. O que aconteceu? Esse jardim, historicamente, sempre foi aguado. Tinha um grupo enorme de jardineiros, antigamente, que tinham a função de ficar aguando esse jardim. Por ser sobre laje, em poucos dias ele seca, né? Se ficar sem chover, na época seca ele vai morrer todo. E foi o que aconteceu. Com a diminuição do quadro de jardineiros da UNB, com uma crise hídrica mais forte que a gente teve em Brasília nos últimos anos, esse jardim deixou de ser aguado, e o que vocês estão vendo de vegetação aqui é a vegetação que vem dos vãos de iluminação do subsolo. Então, o que tem de verde aqui está vindo lá de baixo, que nasce na terra aberta mesmo, né, do solo. E essa parte que é sobre a laje, morre tudo, morreu grama aí que não costuma morrer aqui no nosso clima, que não precisa de água para morrer, morreu até palmeiras muito bem adaptadas ao nosso clima, porque não tinham aonde ir buscar água. Então, esse jardim virou uma dificuldade para a gestão das áreas verdes da UNB, porque não vale a pena plantar grama nele, não vale a pena plantar um jardim, porque como a gente não vai irrigá-lo, tudo que a gente plantar no começo da chuva vai vir a morrer. Então, o que aconteceu? A gente começou a cortar as espécies espontâneas que aparecem aí, quando começa a chover, brota todo tipo de mato possível, planta daninha, tudo. A gente vai cortando elas frequentemente, a cada 20 dias, mais do que um gramado até.
para mantê-las baixinhas e ficar, né, protegendo o solo, verdinho, mas sem ficar com a aparência de um terreno baldio, né? Dentro desse contexto, veio a ideia, né, de plantar o Jardim do Siqueiro, porque essa área é central para a universidade. Esse é o prédio mais icônico da Universidade de Brasília, que é uma grande universidade brasileira, né, na capital do Brasil. Esse prédio é um ícone da arquitetura brasileira, um grande exemplo, né, da arquitetura brasileira. Hoje em dia, a UNB tem uma população, acho que frequenta, acho que chega aos 50 mil, ou 40 mil pessoas diariamente, quando a gente não está em pandemia, né? Tá aqui os lugares de circulação, as pessoas passam por esses corredores protegidos aqui, ó, pelo pergolado lateral, e o jardim está aqui do lado. Esse é um dos edifícios, um dos lados, aí tem o jardim, liga ao outro lado. A circulação maior se dá nessas linhas azuis, eventualmente as pessoas precisando passar de um edifício ao outro, cruzam o jardim por essas linhas verdes, tá bom? A bem da verdade, a proposta inicial era fazer um jardim de cerrado no ICC inteiro, um jardim perene com uma irrigação mínima necessária para manter essas plantas vivas, né? Então, sabendo que a gente seria obrigado a irrigar elas no período seco, mesmo que muito pouco, por serem já plantas adaptadas à seca, né? Eu comecei um projeto de um jardim perene, só com espécies de cerrado. Então, a gente, juntando as espécies que a gente tinha, dava para fazer um pequeno módulo, né? Um módulo de 50 metros, mais ou menos, de jardim, no meio do Instituto Central de Ciências, né? E que com o tempo, conforme a gente fosse aumentando o nosso leque de espécies, conforme o movimento fosse ganhando força, esse jardim ia ocupar o vão central do CC inteiro. Esse jardim foi pensado com gramíneas na faixa central e arbustivas do lado. Aqui está o processo de implantação em 2018. Os resultados obtidos foram excelentes. É um canteiro de experimentação incrível, está gerando muito conhecimento sobre o uso de cerrado no paisagismo. Ficou bonito também, tem essa qualidade, assim, das pessoas se interessarem e buscarem saber mais do jardim. A gente tem usado o jardim para colher mais sementes do próprio jardim, né, e continuar reproduzindo as plantas. Está aqui algumas espécies muito bonitas das gramíneas do cerrado, né, o capim brinco de princesa, o capim fiapo. Esse capim prateado aqui é super interessante, a gente está conseguindo reproduzir ele também por divisão de toceira agora. Esse capim aqui embaixo é um Paspalum stellatum, que se chama, contra uma espécie que no cerrado nasce nas pedras e costuma ficar muito fina, que é a Tricogonia prancei. Aqui no jardim, ela se desenvolveu bastante. Então, assim, a gente está aprendendo muito, porque às vezes você fala assim, essa espécie dá em terrenos arenosos. Aí parece que ela não vai viver se plantar em áreas argilosas e calcareadas? Não sabemos. Quando a gente planta, às vezes surpreende, né? Elas podem se adaptar muito bem. Então, conseguir descobrir quais espécies de cerrado podem viver em áreas urbanas, áreas com solos antropizados, é um grande feito, né, desse jardim. Bom, esse amarelinho é o jardim de cerrado, jardim experimental, que a gente implantou a princípio. Olha o tamanho do caminho que a gente teria que percorrer, né, para ocupar o ICC inteiro. Então, o Jardim de Siqueiro permitiu a gente ter uma proposta imediata, né, com o tamanho, com a escala do prédio. Aqui os primeiros desenhos, né? A ideia era fazer uma campina aberta, com floração diversa, que fosse passando de módulo a módulo. Essas caixinhas aqui, ó, são os vãos de iluminação, essas áreas aqui, ó, são praças que permitem a passagem de um corredor para o outro. Ó. Aqui um corredor estreito, aqui uma pracinha que permite você passar de um corredor para o outro. Esses aqui, ó, são as pilastras do pergolado em volta do jardim. A gente começou selecionando espécies, né? O que a gente tem de gramínea? A ideia inicial era usar gramíneas do cerrado e flores anuais. Então, a gente começou a passar as listas, o que a gente tem de gramíneas do cerrado que possam ter um ciclo muito rápido, chegou a florescer em poucos meses a partir da semeadura, e o que a gente tem de flores que a gente sabe que funciona aqui. Bom, as gramíneas, essa daí é uma das principais, é o Andropogon, esqueci o nome dele agora, mas a gente chama ele de capim membeca. Essa aqui é a Arístida setifolha. Ela gosta de lugares alterados, né? Lugares que foram mexidos, ela cresce muito bem, tem um ciclo rápido. O Paspalum stellatum.
E das flores, a gente achou as que já vínhamos usando, né, nos jardins da UNB. Essa é a Coreopsis extinctoria. As flores não são nativas do Cerrado, tá, gente? As flores são flores tradicionais do paisagismo. Não só do paisagismo, mas também do cultivo, né? Porque as plantas usadas na agricultura geralmente têm um ciclo bem curto, né, para a produção de grãos. Então, essa daí foi uma que deu bom resultado, né, a linhaça. A centáurea, que é uma invasora da cultura do trigo nos países de clima frio, foi usada também. Alguns bulbos para trazer verticalidade para a composição. Esse daí é o principal que a gente usou, o ornitogalo. A sálvia farinácea também, como uma planta tardia, ela é um pouco mais lenhosa e demora mais para crescer. A zinnia. Então, e essa aqui, a gailárdia. Esse já é um canteiro feito por semeadura direta, né, na reitoria da UNB. Então, a gente já vinha testando essas técnicas de semeadura de flores para, né, conseguir o resultado de cobertura do solo. A gente pegou as que a gente já tinha experiência com elas em Brasília, porque quando você abre o catálogo de flores aqui do Brasil, tem flores que não crescem bem, né, aqui no Distrito Federal. Eram flores que, em parte, a gente pôde comprar. Acho que teve 3 espécies que a gente comprou. Muitas a gente produziu dentro da própria UNB, pegando dos nossos canteiros. As gramíneas do Cerrado, a gente comprou da Rede Sementes do Cerrado e da Verde Novo Sementes. Foram nossos fornecedores. Tanto é que esse daqui é um jardim da própria prefeitura, né, com a Coreopsis extinctoria. São rotatórias com azinhas. Aqui é algum exemplo de rotatórias que a gente tinha feito também, misturando plantas anuais com plantas perenes, né? Em composição mista, né? Então, é uma linguagem que a gente já vem usando, nem sempre incluindo nela as plantas do Cerrado. Mas a gente achou que os capins nativos aí no meio dessas plantas, poderiam dar uma graça e uma relação muito mais interessante, né, com a nossa paisagem. Então, tá aqui, essas fotos são do viveiro da UNB, são canteiros de matrizeiras, né, como eu expliquei, canteiros de flores. Esse daí é o vão central da prefeitura, da universidade, que a gente transformou, né, nesses jardins de matrizeiras. Mas o conhecimento que a gente tinha sobre essas espécies ainda não era de plantio misto. Então, quando a gente começou em março de 2020 a fazer o projeto de Jardim de Sequeiro, a primeira coisa que a gente pensou bom, não sabemos o que vai acontecer quando a gente planta elas mistas. A informação que a gente tem na internet, às vezes, não se vê na prática no nosso clima. Então, a gente não sabia, por exemplo, qual era a velocidade de crescimento, se as plantas elas iam ter essa interação que ia permitir que todas florescessem, né? Ou se uma ia prevalecer, ia matar as outras e tal. Então, a gente resolveu fazer um canteirinho lá na reitoria, no mesmo que a gente vinha plantando já por semeadura direta, a gente resolveu tentar um plantio misto. Juntamos todas as sementes que a gente tinha, desenvolvemos um projeto onde as manchas tinham cada uma delas 4 ou 5 espécies, para a gente ver como elas cresceriam juntas. Está aqui a semeadura, isso daí foi feito em maio de 2020, ou seja, nos meses que antecederam o plantio do Jardim de Sequeiro. Está aqui o jardim começando a crescer, a gente aproveitou para semear bandejas de prova, né, para ver a germinação, se elas não germinassem na reitoria, se seria problema da semente ou, né, ou do substrato onde ela foi plantada. Está aqui o jardim no começo do crescimento, e aqui as linhaças já florescendo, as chias vindo no meio delas, as galárdias aí do lado começando a crescer. Então, vocês veem a diferença, né, de crescimento. Enquanto as galárdias e outras plantas estão baixinhas aqui, as linhaças já estão florescendo. Era isso mesmo que a gente esperava descobrir, né? Como que uma planta vem na frente e depois as outras vêm pelo meio dela, como que elas podem conviver. Aqui já no final da estação, a galárdia prevaleceu. Aqui no meio, as linhaças já foram há muito suplantadas pelas chias, que não floresceram bem. A gente percebeu que a chia não dá tanta flor assim no nosso clima. Aqui já no final do ciclo, né, as chias chegaram a ficar com 2 metros de altura. Então, acompanhando esse jardim atentamente, a gente percebeu aqui qual era o tempo que eles levavam. Ó. Em 13 de julho, bom, essas estão floridas. Em 25 de julho, essas estão começando a florescer. E a gente conseguiu um quadro mais claro, né, do que esperar, quais são mais precoces e quais são perenes. Mais tardias, aliás, perenes não. Então, a gente passou, a partir dessa experiência, para o projeto, né, a gente já sabia como que a gente queria fazer mais ou menos o projeto, mas aí, com a lista de espécies na mão, e conhecendo elas um pouco melhor, a gente pôde passar para o desenho
passar para a obtenção de sementes e mudas, controle e as estratégias, né? Definir as estratégias de controle de espécies espontâneas e como seria feita a semeadura do jardim. Então, a obtenção de sementes não foi tão simples, a gente teve que comprar elas, algumas a gente não teve acesso, e o projeto foi refletindo essas dificuldades, né? São quase 2 Olha, etapas. o jardim teve, a princípio, 2 andamentos, um denso e um rarefeito, ou seja, 2 tipos de composição, em associação ou E aí, interação próxima. foi o orçamento enviado. O jardim denso tinha 3 ocorrências, né? Está aqui as 3 ocorrências, uma por ala, Tem fornecedores das e plantas. consiste de 10 a 20 blocos, né, de espécies, juntos, onde eles teriam um visual mais tradicional. São 8 tipos de espécies tardias, a gente considerou tardias as que levassem mais do que 70 dias para florescer. Galárdia, sálvia, zinnia, cosmos, eufórbia. Algumas dessas acabaram não entrando. O cosmos sulfúreos, por exemplo, não entrou. Cada uma dessas tipologias se repete mais ou menos 3 vezes. Os canteiros têm um desenho sinuoso. Ok. Pois no jardim rarefeito, a gente pensou o seguinte, olha, esse jardim vai ocupar quase todo o ICC. Ele tem um layer de gramíneas que vão fazer toda a cobertura do solo, ou seja, as gramíneas estariam em todos os lugares. E sobre essas gramíneas a gente selecionou 4 espécies, dentre as que a gente pensava conseguir as sementes, né? Depois a gente não conseguiu exatamente delas. A gente manteve aí o Paspalum stellatum, o Andropogon leucostáqueos e a Aristida setifolia. O Paspalum carinatum não conseguimos, né, implantar. As manchas de gramínea deveriam buscar uma continuidade entre todos os módulos de CC, e sobre elas viriam plantadas, de modo mais rarefeito, as flores, né, que deveriam sair pelo meio das gramíneas. Bom, as flores precoces, elas seriam plantadas em manchas maiores, onduladas, ritmadas. As manchas não teriam sempre a mesma densidade, elas deveriam ter densidades variadas, como se fossem pinceladas, né? Imaginando que as plantas poderiam sair no meio das gramíneas, como pinceladas, às vezes mais densas, às vezes mais ralas. E essas manchas poderiam se sobrepor, né? Onde uma cor de flor passa por entre a outra. Algumas seriam plantadas mais pontualmente, outras em grandes manchas. No caso das tardias, as tardias já viriam quando o jardim já estivesse cheio, né? Quando as gramíneas já estivessem altas. Então, as tardias foram imaginadas em manchas menores e mais densas, onde elas ganhassem força para se fazer ver no meio das tardias. A diferença das precoces, as tardias já viriam com um jardim muito mais volumoso, né? Então, tá aí os primeiros desenhos que a gente fez, né? De qual efeito que a gente esperava ter, né? Aqui, na imagem de cima, as precoces mais difusas, na imagem de baixo, as tardias em manchas mais densas e pontuais. Algumas espécies mais soltas, assim, ó, dando mais unidade para a composição, né? No caso das tardias. Então, tá aqui foi um plantio em layers, né? A gente tem 3 layers, o layer das gramíneas, né? A camada das gramíneas, a camada das precoces e a camada das tardias. Eles se relacionam, mas cada um deles tem um desenho próprio. Então, ou seja, em cada área do jardim, a gente poderia semear 3 tipos de plantas diferentes para conviver. As gramíneas, as precoces e as tardias. Elas viriam juntas, né? É muito interessante usar precoce e tardia, porque elas mantêm a floração mais tempo, né? O jardim vai se renovando nele mesmo. A gente fez algumas fotomontagens, né? Para imaginar como o jardim ia ficar. Esse daí é o jardim precoce, né? O corte do jardim precoce é um jardim baixo, né? Um jardim para manter a vista aberta. Esse aqui é uma fotomontagem, né? Do jardim tardio. Então, a proporção, né, a escala do jardim em relação às pilastras é bem interessante. A ideia é manter o vão aberto, que era a proposta, né, original, pelo que eu me informei do edifício. Aqui o corte, né, do jardim tardio. Então, no jardim tardio, você já vê todas as gramíneas aqui em meio. Bom, a coleta de sementes a gente, além de comprá-las, a gente coletou um pouco porque nem sempre, né, tinha à disposição para compra das espécies que a gente queria. Então, aqui algumas gramíneas coletadas, principalmente a arístida, e aqui as flores que a gente não conseguiu coletar na UNB, a gente comprou com recursos da Prefeitura do campus. Aqui as bulbosas,
Está aqui a entrega das sementes da Verde Novo. Esse aqui é o processo de coleta, né, de sementes dos canteiros da própria UNB. Aqui do lado tem um experimentozinho com gramíneas do cerrado, ó. Uso de fungos, né, micorrizas para aumentar, para ver se dá diferença no crescimento. Aqui o Madison ajudando a pegar sementes de salvia farinácea, sementes de mostarda que a gente já coletou direto lá na prefeitura, lá na reitoria. Então, a gente separou aqui, de acordo com o quantitativo de sementes que a gente conseguiu, a gente definiu a quantidade de gramas de semente por metro e foi desenhando o jardim de acordo com as sementes que a gente tinha disponível, né? Adaptando o tamanho das manchas. Foi um processo que gerou essas tabelas, que ao final da somatória de quantas gramas de raiz a gente usaria em cada módulo, daria, né, o tanto de semente que a gente tinha de cada planta. E aí o processo era, uma vez que a gente definiu quanto de semente de cada espécie vai em cada módulo, teve todo um trabalho de separação dessas sementes, a gente fez grandes sacos, onde tinha todas as sementes daquele módulo e o desenho onde elas deveriam ser aplicadas. Um trabalho enorme que a gente se envolveu aí, está aí boa parte do pessoal do projeto envolvido nessa parte de separar sementes, fazer os saquinhos, etiquetar os saquinhos certinho, né? Olha, essa aqui, por exemplo, é a salvia azul que vai no módulo 18. Então, um belo trabalho para ser feito aí. Bom, o ICC tem um banco de sementes enorme de plantas daninhas, invasoras, espontâneas, de todos os tipos, né? Então, a gente resolveu que a gente esperar começar a cair as primeiras chuvas para depois fazer o que chama falso preparo do solo, né? Preparar ele 2 vezes para ver se a gente ajudava a diminuir um pouco o banco de sementes. Aí, ó, como que o jardim fica, né? Essa é a tiririca. Logo que começa a chover, as tiriricas vêm desse jeito. Então, a gente preparou com esse cultivadorzinho que a gente tem lá no viveiro. Preparo a 20 centímetros do solo, a gente fez isso 2 vezes. E aqui já as fotos da semeadura, né? Aqui o pessoal decidindo o que é aonde, com os mapinhas de plantio na mão, a distribuição das sementes. A gente escolheu esta espécie aqui, ó, é o Euphorbia, para plantar por mudas, tá? Que é uma espécie que pareceu para a gente muito interessante para estruturar algumas partes do jardim. Então, ela foi a única que foi implantada por mudas. E alguma rega para fixar as sementes no chão, né? Porque a gente notou que assim que a gente jogava a semente das gramíneas, do andropógon, principalmente, batia o vento e nosso jardim mudava de lugar. Então, a gente ia para fora do ICC. Então, a gente molhou um pouquinho para grudar as sementes. A gente também fez, ao mesmo tempo, a semeadura em bandeja para ver a qualidade das sementes que a gente estava usando e botou um pouco do solo. O solo de cada módulo estava numa linha dessa para a gente ver quanta daninha ia aparecer, né, nos módulos. A gente fez alguns tratamentos diferentes e tal, para ver qual ia funcionar melhor, então foi um grande experimento, né, esse primeiro plantio. A gente teve um monte de dificuldades. Faltou sementes de algumas espécies, o controle de espontâneas se mostrou difícil, vieram muitas espontâneas em alguns módulos, a gente teve que fazer 2 capinas manuais, uma capina manual, e uma capina com enxada, onde a gente acabou matando um pouco das plantas que a gente tinha semeado, né? Então, a capina manual, em 5.000 metros quadrados, dá um belo trabalho, né? Você ficar tirando os matinhos no meio das outras plantas que ainda estão nascendo. Os pombos adoraram comer as nossas sementes de linhaça, formigas diminuíram as populações de sálvia, principalmente, mas também linhaça e zinnia. A gente teve um dezembro com pouca chuva, então as sementinhas, quando começam a nascer, se vem a seca, elas, né, morrem. Depois a gente teve chuva abundante em fevereiro e março, que ajudou o jardim a se instalar. E aí, para completar, a gente teve obras de impermeabilização ao longo da estação chuvosa que reviravam a terra dos módulos. Então, a gente teve uns 4 ou 5 módulos revirados. Um monte de dificuldade, mas que a gente aprendeu bastante no processo e foi tirando carta da manga para suavizar os impactos, né? A gente acha que todo esse conhecimento vai ser útil nas próximas edições, né? Tá aqui o jardim começando a crescer, 1 mês depois da semeadura. Aqui, problema de formiga ocorre principalmente nessa fase do jardim, né? Elas vão e cortam as plantinhas começando a crescer.
Aqui você já começa a ver as linhaças começando a despontar mais lá no fundo, as coreópsis tinctórias, essas são as precoces. As tardias aqui mal estão apontando ainda. Aqui, com 55 dias, a linhaça já estava começando a florescer. Enquanto a linhaça estava florescendo, aqui alguns capins nativos, ó, começando a levantar, as íneas também já entrando em floração. Aqui são ervas doces. Aqui é a neve da montanha, né, aquela que a gente plantou por muda. E aqui um monte, né, de matinho que veio nascendo no meio. Aqui um pouco mais para frente, já com as coreópsis florindo, a gente alterou um pouco o desenho da faixa central, da ala central do CC, para usar as sementes dessa ala nas duas alas laterais, na ala norte e na ala sul. E aí, na ala central, a gente acabou fazendo um plantio com uma composição diferente, com muito mais gramínea e menos flores, né? A gente vai ver o resultado disso daqui a pouco. Mas que foi semeado um pouco depois também. Aqui, ó, as linhaças com as ervas doces vindo pelo meio delas, ó. A linhaça já está florida no auge e a erva doce está começando a sair aqui, ó, pelo meio dela. Aqui, esse amarelo é Coreopsis tinctoria, lá no fundo. Até que o jardim chegou na maturidade, né? Essas daqui são fotos do jardim já no auge do verão, completamente maduro. Vocês estão vendo aqui, essas daqui são zinhas, ervas doces. Aquelas branquinhas, neve da montanha, está aqui, aqui, ela vai se repetindo. Aqui, gramíneas do cerrado, nessa faixa. Aqui, ó. As vistas da ala sul, elas tiram proveito, né, do jardim experimental que tem lá. Ele acabou entrando na composição e ele serviu como se fosse o ponto focal, né, de toda a composição da ala sul. Então, está aqui, ó, as gramíneas do cerrado, brinco de princesa, o andropógon, o capim-fiapo, e aqui as outras flores anuais. Essas espécies aqui também são do cerrado, ó. Helicteres, cromolaena, esse aqui acho que é. Então, o contraste entre as gramíneas do cerrado e as flores funcionou muito bem. É o que a gente estava esperando. As vistas muito profundas do jardim, ladeado pelos pilares de concreto, também funcionaram excelente. Era o que a gente estava buscando, nessa campina que vai longe e vai se repetindo, né, nas flores, o desenho vai levando o olhar lá para o fundo. O jardim de sequeiro passou por dentro, transpassou o jardim com plantas de cerrado, né? Então, durante essa estação, o jardim que antes só tinha espécie de cerrado ficou colorido, né? De outras que foram semeadas no meio. Está aqui o andropógon, leucostáqueos, né? Com a centáurea no meio. Achei a combinação super interessante. Esse aqui é a floração do capim-fiapo e do capim-brinco de princesa, no fundo. Muito interessante ver a contraposição do jardim, né, com o edifício. O jardim é muito leve, muito temporário, e o edifício, né, tem essa carga assim, do concreto, dos espaços já, essa cara da arquitetura de Brasília, que é muito interessante assim, na contraposição com essas plantas leves. Na ala norte, como não tinha o jardim experimental, a composição ficou mais aberta, né? Então, a gente tem vistas mais longas, porque também tem menos árvores na ala norte, que vem do subsolo. Então, foi nessa situação que o jardim permitiu as vistas mais longas, mas sem ter o jardim experimental, tem menos gramíneas do cerrado, porque as gramíneas do cerrado que a gente semeou, apesar de terem vindo algumas, principalmente Andropógon leucostáqueos, ela foi mais lenta do que a gente precisava. Então, ela está muito pequenininha ainda, enquanto as flores já estão no outono, né? Aqui já estava no máximo do jardim indo para o outono, começando a entrar. Essa daqui mais alta é a mostarda, serviu para dar verticalidade no jardim. Aqui, ó, já a mostarda já em semente, né? Já não está mais em flor, está em semente. Essa daqui está em flor ainda. Aqui a possibilidade, né, da vista que passa da ala norte para a ala central. Tem essas bancas, hoje em dia, que permitiram ser instaladas ali, mas eu acho que seria um grande
grande serviço para a UNB se mudasse essas bancas de lugar, né, para você ter restaurada a continuidade do vão central. Aqui no vão central, vocês estão vendo o jardim já muito mais denso de gramíneas, né? Como eu falei, a composição do jardim lá foi alterada para a gente maximizar o uso de sementes que a gente tinha. Essa palmeira aqui, ó, por exemplo, vem do subsolo, né? Você não tem vegetação alta assim sobre. Aqui as obras, né, que eu falei de impermeabilização. E aí meu protesto foi fazer foto da obra lá, porque eu achei que no final dos contos ficou pelo menos interessante na foto, né? A destruição de alguns módulos do jardim. Agregou novas cores, né? As fotos. A cor da terra vermelha. Enfim. Uma vista interessante do jardim são as vistas transversais, né? De quando você está andando num corredor e olha para o outro e vê o jardim vê o outro corredor depois do jardim, né? E você vê esses espaços muito cotidianos, né? Do dia a dia dos alunos, professores. A universidade está vazia agora por causa da pandemia, mas eu imagino que se tivessem as pessoas andando ali seria bastante interessante assim para quem frequenta o espaço. Os cartazes, os ambientes de estar, né? Um ambiente muito construído e o jardim no meio, com toda a sua leveza, naturalidade. Interessante que as pérgolas projetam jogos de luz, né, no jardim. Então, quando a gente passa lá entre 8 e 9 da manhã e entre 3 e 5 da tarde, o jardim está todo com essas luzes desenhadas aqui por causa do sol que entra por entre as pérgolas, projeta essas sombras e feixes de luz. Então, isso daí também dá um interesse enorme para o jardim, para as composições. As flores, principalmente das gramíneas do cerrado, tem os pelinhos, né? Então, elas capturam a luz, quando você olha, elas estão brilhantes no jardim. Aí, ó, alguns feixes de luz entrando, né? Onde já está sombreado. Então, é mais uma riqueza, né? Desse contato do jardim com a arquitetura. Aqui, ó, aqui o sol da manhã, né? Sol entrando aqui por entre as pérgolas e desenhando aqui no jardim. Aqui o jardim já no outono, né? Bem cheio. A campina, né, que eu falei, a ala central foi semeada com mais gramíneas, é o Andropogon fascigiatus, é uma gramínea de porte alto. A gente tinha evitado usar ela excessivamente, mas aí a gente decidiu fazer na ala central bastante dela e foi uma ótima decisão, porque agora ela já está, nessas fotos ela ainda está toda verde, agora ela já está toda com os pendões mais claros, né, de semente, mais alta ainda. E as flores pelo meio do capim. Está muito bonita a ala central agora, vale a pena quem for de Brasília conseguir entrar para ver. O resto do jardim já está todo seco, né, de inverno, mas a ala central, como foi semeada depois, e esse capim é mais resistente, ela ainda está bem verde. Que o contato, né, dessa vegetação muito leve com o concreto. Aqui o pessoal visitando, a gente tinha planejado visitas guiadas, cartazes para levar o Jardim de Sequeiro para a comunidade universitária. Tudo isso, né, naufragou com a pandemia, mas nós mantivemos as nossas visitas para acompanhar e, né, verificar o que está acontecendo, os resultados para servir para a próxima edição. Aqui tem um vidinho do vento, né, batendo no capim. Essa daqui embaixo é a imagem do que a gente vê, né, quando a gente passa no corredor e olha para o outro lado do edifício. E aqui o vídeo ficou meio de lado, pega só as pilastras. Então dá para ver as flores aqui, né? A galárdea não conseguiu competir com o capim, ela ficou mais baixa. Outras conseguiram sair por cima dele. E aí o jardim entrou na maturidade, né? Já com as plantas mais precoces secando, as últimas flores aparecendo. Só que um aprendizado nosso foi que a nossa maturidade aqui, ela pode vir a ser fugaz, né? Isso aqui, a gente não tem o outono, como ocorre, né, por exemplo, nos jardins do Pitt Rudolph, que o outono vai chegando, o jardim vai desenvolvendo todas as cores até secar. Não, o nosso outono, ele ocorre até o dia que parar de chover. Aí o processo do outono, ele é interrompido por uma seca imediata, né, do jardim sobre laje.
que o pessoal tirando algumas fotos, passeando pelo jardim. Mas, de qualquer maneira, trouxe cores incríveis, eu acho, né, para o jardim, muito bonito. As plantas começaram a secar com diferentes cores, a gente está catalogando as cores, prestando atenção, né? Olha, essa seca mais escura, essa seca mais clara, essa daqui é assim, essa daqui mantém a estrutura, essa não. E o jardim já está, como se diz, né, super crescido, né? As plantas já estão passando umas por cima das outras, já misturou tudo, nem por isso é ruim. As galárdias, das mais tardias, em plena floração agora, já no outono, para o final do outono, já chegando em maio, agora que elas estão no auge. Que os tons, né, das gramíneas. E aí a gente iniciou agora, no final de abril, final de abril, a gente iniciou a coleta de sementes, né? A gente pretende ter muito mais sementes para fazer mais jardins da UNB, mas também para fazer esse próprio jardim com mais possibilidades, né, compositivas. Então, estamos lá coletando a semente, algumas floridas, algumas já dispersando semente, tá tudo bem. Aqui é a Marina Franco. E eu e o Matson, pegando as sementes ali das mostardas. As mostardas ficaram lindas, secas. Aqui uma vista que um drone, né, fez. Depois ele sobrevoou o jardim e fez um vídeo muito bonito, eu não estou com ele aqui para passar. E aí a gente vem para a seca. Parou de chover aqui umas 2 semanas atrás, o jardim secou de repente. Aí voltou a chover, uma parte do jardim retomou o crescimento, assim, retomou a folha verde, né? Outra parte secou definitivamente. Mas então é interessante ver que o jardim, ele secou, secando de repente, as plantas mantêm cores particulares, né? A folha e a flor, quando elas secam muito rápido, elas não descolorem. Então o jardim começou a ter vários tons, tipo de verde água, contrastando com aquelas que tinham já cumprido o ciclo durante a chuva, que estão para o marrom. Alguns amarelos, amarronzados. Aqui, ó, a plantinha seca, né? Já bem sequinha aqui e ainda com as flores coloridas. As galárdias completamente secas e as flores aqui ainda mantendo a cor. Erva doce mantém a estrutura bem rígida. Aqui as ervas doces, daqui é aquele canteiro que tinha linhaça, que a erva doce veio vindo pelo meio. Aí agora ele já seco, você só vê a erva doce, né? Uma cor bonita. Aqui no canto é a galárdia seca. Então, o que a gente espera é conseguir compor um jardim que fique bonito também nessa fase. Algumas plantas mais resistentes, alguns canteiros tinham cobertura de palha, então eles são mais resistentes. A gente teve a oportunidade de, como o ICC é muito grande, e a gente foi encontrando soluções, às vezes, variadas, a gente teve a oportunidade de testar várias situações. Que a Desirê fazendo foto aqui dos insetinhos, das flores, a gente está tentando, né, conseguir imagens bonitas para mostrar para as pessoas, né, um grande trabalho de comunicação, porque hoje em dia a gente está recebendo várias chamadas, olha, precisa aguar o ICC, está morrendo, e a gente tem que falar, não, gente, é assim, é um jardim temporário, vai morrer mesmo. Não quer dizer que o jardim não esteja sendo visitado demais por insetos. Aqui tem 3 borboletinhas que saíram nessa foto, eu achei bem interessante essa foto. Não quer dizer que o jardim não esteja vivo, e interessante que foi a primeira vez que eu vi um passarinho que não fosse pombo, né? Ou beija-flor, que eu já vi uns beija-flores visitando lá o jardim experimental. Que está indo lá para comer esses insetos, está indo lá para comer as sementes que o jardim está produzindo. Então, a gente deixar o jardim em pé mais tempo, também eu acho que pode alimentar, né, a fauna. A gente, quando foi semear o jardim e fazer um esquema de divulgação para a sociedade, a gente escreveu esse texto e colocou numa conta no Instagram, né? Sobre o jardim, né? Que possa encantar. Cultura de sequeiro é a não irrigada, que cresce só com as chuvas. Assim é o jardim que o ICC irá receber. Gramíneas do cerrado e flores tradicionais do paisagismo, em composição naturalista, criando uma campina florida ao longo do seu vão central, que se secará quando chegar o inverno. É assim um jardim instalação, um jardim de plantas breves, um jardim multiplicador de sementes que a cada chuva poderá nascer renovado, reimaginado. E é um jardim de equilíbrio dinâmico e múltiplas composições,
Os tons vão se sucedendo ao longo da estação, acompanhando as florações das espécies precoces ou tardias. Que sirva de elogio ao UNB e ao ICC, que a leveza das flores, tão fugazes, sirva de sustentação momentânea para a arquitetura perene, e que possa encantar e se lançar para além, que vejamos mais jardins de sequeiro por aí. É isso, pessoal. Obrigado. Espero não ter ultrapassado em muito tempo destinado à fala.